Fala, fiel, tudo bem com vocês? Como é satisfatório assistir um vídeo e olhar para a carinha do Mauro tendo que falar bem do Corinthians. Você vê que eu não sei se ele é formado em jornalismo ou em contabilidade, porque ele faz um elogio e fala que o Corinthians está devendo, faz um elogio e traz números de dívidas. Ele não sabe fazer um elogio sem criticar, mas nesses últimos dias aí, ele está tendo que dar o braço a torcer e ter que falar bem do Corinthians, do futebol, né, que só vem evoluindo e chega até a cravar que o Corinthians vai para a Libertadores e é maravilhoso essa satisfação. Então, já chega com o like, se inscreva aí no canal, batemos os 1.000 inscritos, muito obrigado a todos e vamos ao vídeo. Né, falando dessa vitória do Corinthians, e aí foi o que o Mauro estava falando, né, Pedro? Foi uma boa atuação do Corinthians, e na verdade mais uma boa atuação do Corinthians. Esse Corinthians que a gente nunca elogiava, que tinha um futebol feio, que estava jogando feio, a gente falava, gente, tem um time caro para não jogar nada. Ele vem tendo algumas boas atuações, esse Corinthians, né? Não passou a ser raro a gente elogiar uma atuação do Corinthians. Hoje, o Corinthians jogou bem. Hoje o Depay no primeiro tempo jogou muita bola. O Yuri Alberto, que pena que esse cara deve sair do Corinthians. Que ele mesmo disse, né? Que ele deve sair, ele deve ir para o futebol inglês. O Yuri Alberto. Porque encontrou seu futebol. O Yuri Alberto tá jogando bola. Eu acho que juntou os dois também, tá? Eu acho que, pelo que a gente escutou ele falar da depressão que ele teve lá na entrevista pro Neto, também foi o psicológico. Ah, pronto, agora eu não sou mais o mais cobrado desse time. Chegou o Depay. Chegou um jogador que é mais caro que é mais famoso que eu. Eu acho que isso está envolvido também para o crescimento do Yuri Alberto. Você concorda, Pedro? E o que falar desse jogo do Corinthians hoje, como disse o Mauro? Poderia ser goleada e o Corinthians agora brigando de vez por uma vaga na Libertadores. Concordo muito, tanto que nos últimos 10 jogos o Yuri Alberto tem 10 gols. E nos últimos 8 jogos do Memphis Depay, ele tem 4 gols e 4 assistências. Então o time melhorou e o Yuri Alberto melhorou junto com o crescimento dessa equipe do Corinthians. Você vai se recordar daquela época que o Corinthians tinha Roger Guedes, o Renato Augusto, até numa fase melhor do que ele vem enfrentando hoje. O Yuri produzia gols. Depois o time piorou e ele caiu junto com o time do Corinthians. O Yuri Alberto é bom atacante, mas o time também não ajudava. Agora, com essas contratações todas que a gente destacou, o futebol do Yuri Alberto volta, né, a ficar de alguma forma destacado, né? Se realça as qualidades aí do Yuri Alberto com a camisa do Corinthians. O Corinthians venceu a 5ª consecutiva, algo que não acontecia desde 2017, desde o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2017. Pegou o Cruzeiro, venceu o primeiro dos 3 confrontos diretos em casa e tem um prato cheio aí visando, né, uma Libertadores, pré-Libertadores, esse time do Ramon Dias. Thiago. A gente tem então essa situação, né, do Yuri Alberto, como disse o Pedro, 10 gols em 10 jogos. Aí, Flávio, uma pergunta que eu te faço, né, sobre essa fase do Yuri Alberto. Porque ele assumiu que teve depressão, ele assumiu que não aguentava mais, que pediu para os empresários para ir embora do Corinthians, porque ele não aguentava mais toda aquela pressão e ele numa má fase. Só que aí eu entendo que com a chegada do Depay, essa pressão nele pode ter diminuído. Eu quero saber se você concorda, a gente está voltando para a Rádio Jovem Pan em 5 segundos, e aí a gente já volta para a rádio para ficar nas 2 plataformas. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Corinthians brigando pela Libertadores, hein? Quem diria? E Flávio Prado, essa fase do Yuri Alberto, Flávio, o cara que estava mal, que estava pressionado pra caramba, hoje é considerado pela torcida um dos grandes jogadores do time, deve sair pro futebol inglês e tá mais leve. Você acredita, Flávio, que a chegada do Depay tirou a pressão do Yuri Alberto? O cara estava deprimido, o cara estava pressionado. Pô, chegou o Depay. Porque todo mundo falava, o Yuri Alberto é muito caro. O Yuri Alberto veio a peso de ouro. Veio sendo muito falado e não está entregando. Quando chega o Depay, você acha que pode ter tirado um pouco da pressão dele? E o que falar dessa fase do Yuri Alberto? Bom, eu acho que esse é um fator que, claro, pode ter sido usado até pela psicóloga ou psicólogo, não sei se era um homem ou uma mulher, tanto faz, pelo profissional, como
um argumento para, olha, agora você vai ter alguém para dividir a pressão e tal. Mas isso é um trabalho longo. Se ele entrou em depressão, a palavra que ele usou foi depressão, a coisa é muito complexa, não é só um detalhezinho, né? Tem uma série de fatores pesados que fazem para a pessoa sair desse buraco. Uma lástima é que o jogador, nesse estado, que é uma doença, uma coisa muito séria, fosse submetido a jogar futebol, que é uma coisa muito, muito complicada. É uma doença pesada, é difícil. A pessoa não tem ânimo para sair da cama, a pessoa não consegue fazer nada. E submetido a essa toxicidade toda do futebol, né? Sendo atacado como se ele fosse um marginal, um bandido. Porque aqui quando o cara joga mal, ele vira bandido, ele vira marginal. Se ele sair na rua, ele é capaz de ser agredido por alguém que se acha no direito de fazer isso. Eu lembro sempre da maravilhosa resposta do Louco Abreu quando perguntaram para ele se ele ia pedir desculpas porque ele perdeu um pênalti. E a resposta: matei alguém? Roubei alguém? Eu simplesmente errei uma coisa no meu trabalho, como qualquer um erra. Mas aqui não, aqui o cara é cobrado como se ele fosse um bandido. Vira motivo de chacota e tal. E essa palhaçada toda que fizeram com ele só piorava a situação. Então, uma série de fatores fizeram isso e pode ter culminado, sim, com a chegada do Depay, porque aí eu entendi que o Corinthians todo melhorou com a chegada do Depay, porque aí você traz um cara internacional, você tem aí sim notícias positivas de verdade, não forçação de barra, contratação do Depay em cima de tudo aquilo que o Mauro falou que eu assino embaixo, é imoral, mas o Corinthians fez aquilo que era permitido. E trouxe um jogador que pegou todas as manchetes e que faz a diferença quando está em campo. Então, acho que é uma série de situações. Se ele tiver efetivamente a oportunidade de jogar na Inglaterra, mesmo que seja na segunda divisão, tem que ir voando, assim, correndo. Hoje, não dá nem para pensar, tem que se mandar rapidinho. Esse Corinthians, né, que nesse momento está brigando aí pela Libertadores da América. E aí uma pergunta, Mauro, que eu te faço. Os grandes concorrentes do Corinthians, nesse momento, para ir para a Libertadores são Bahia, que hoje tem um jogo dificílimo contra o Palmeiras, é na Fonte Nova, mas é um jogo dificílimo e o Bahia é um agravante, tá? Dos últimos 5 jogos, foram 4 derrotas e 1 empate. Dos últimos 5 jogos do Bahia, foram 4 derrotas e 1 empate. E o Cruzeiro, que dos últimos 5 jogos foram 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. É por isso que eu faço a pergunta, Mauro. A fase do Corinthians é muito melhor do que a do Bahia e do que a do Cruzeiro. O Corinthians vem de 5 vitórias consecutivas contra 4 derrotas do Bahia e 1 empate e 3 derrotas do Cruzeiro, 1 vitória e 1 empate. Hoje, o Corinthians, na sua opinião, passa a ter grandes chances de ir para a Libertadores diante disso? Ou você acha que Cruzeiro e Bahia, por estarem na frente, ainda na tabela, tem mais chances? E outra, Mauro, serão quantas vagas? Porque Flamengo abre uma, né? Se o Botafogo abrir outra, seria até o G8, certo? Sim. Certo? E o Cruzeiro pode abrir uma ainda pela Sul-Americana. Ou seja, dá para ir até o G9, é isso para a Libertadores? Para pré, claro. Isso se o Cruzeiro continuar ali entre os 7, 8 mais bem colocados, ele abre a 9ª vaga se ele for campeão da Sul-Americana. Mas também pode o Atlético Mineiro ganhar a Copa Libertadores e o Racing ganhar a Sul-Americana. Aí isso abre a do Flamengo. E aí você vai ter 7, na verdade. O Corinthians está na briga. A questão é que agora virão outros adversários, acho que não tão... tirando o Palmeiras, né? Foram adversários do bloco de baixo da tabela, da zona do rebaixamento e remediações, e o Cruzeiro bem desfalcado, mobilizado para o jogo de sábado lá no Paraguai contra o Racing, que é uma decisão. E agora virão os jogos contra outro tipo de adversário, tal, adversários com outras ambições. O Vasco também pensa em Libertadores, o Bahia tem a mesma ambição. E aí eu acho que podem ser jogos um pouco mais difíceis. Vamos ver como é que o time do Corinthians vai se comportar, né, nesse novo passo, esse novo desafio. Ele está na briga, com chance como os outros, está ali. Tanta chance como qualquer um outro. Tem só que destacar que ele tem um jogo a mais, né? Ele está em 9º, mas ele já participou do jogo dessa rodada. Os demais ainda vão entrar em campo, né? E o Cruzeiro, como é que vai ser o Cruzeiro também, né? O Cruzeiro pode perder a Sul-Americana e despencar na tabela, ou ganhar e despencar e virar 10ª. Ele não abre vaga nenhuma também. Pode acontecer isso, é muito provável. Ele ganha no sábado, ele é campeão, está na Libertadores, ganhou um título. Já vem mal no Brasileiro, ele pode cair para 12º, 11º, e aí ele não abre vaga nenhuma. Aí seria só G8. Isso se o Botafogo ganhar do Atlético Mineiro, claro,
E, lógico, o Botafogo vai ficar entre os primeiros colocados. Ele só precisaria ganhar do Atlético para abrir mais uma vaga. Tem um detalhe que essa vaga que ele eventualmente poderia abrir pode até ser para o Atlético Mineiro. Sim. Então, de repente, é melhor ficar do 10º para baixo. Dentro daquela filosofia dos caras lá, de que tem que ferrar o adversário, ele ganha. Ele não abre a vaga. Exatamente. Isso pode acontecer. É a mesma situação do Corinthians. É bem parecido. Lógico, só que tem a possibilidade de ganhar a Libertadores. Sim, com relação ao brasileiro. Lógico. Flávio, o que você falou do Cruzeiro? Não, é porque o Cruzeiro, o Mauro colocou uma situação do Cruzeiro ganhar no sábado e aí despencar na tabela do brasileiro e ficar em 10º e aí não abriria a 9ª vaga, né? A 7ª, a 8ª ou 9ª vaga. Eu disse que essa vaga que ele não abriria pode ser até do Atlético Mineiro. Então, de repente, para ele, pode até ser interessante nem abrir a vaga mesmo, ficar lá em 10º, a partir do momento que ele ganha no Racing, para não abrir vaga, para não eventualmente privilegiar o Atlético Mineiro. Verdade, porque o Atlético, nesse momento na tabela, ele tem 42 pontos. Ele está a 2 pontos do Corinthians. É verdade, que está na 9ª colocação. Isso. Ou seja, o Atlético Mineiro, se não classificar para a Libertadores com o título da Libertadores, são grandes as chances do Galo ficar fora, hein? Ele pode depender da abertura de vaga do Cruzeiro. Mas, para isso, o Cruzeiro tem que estar no grupo que estaria classificado. Se o Cruzeiro desabar, o Cruzeiro terminar atrás desses 9... ele não abre vaga nenhuma. E aí o Atlético também não teria a vaga dele. Estamos fazendo uma série de hipóteses aqui, né? Mas essas hipóteses, elas existem. O Cruzeiro poderia, se ele abrir uma vaga, deixar essa vaga para o Atlético. E pode ser interessante para ele, eu acho que isso é uma bobagem, mas dentro dessa rivalidade que os caras insistem em fazer, coisas regionais, ele pode não ser interessante para ele ficar entre os primeiros, não abrir a vaga, usar a vaga dele, não abrir vaga nenhuma no campeonato, na tabela do campeonato, para não favorecer o Atlético Mineiro. A gente segue aí, né? A gente estava falando dessa situação do Corinthians. Agora, um Corinthians que está investindo muito, né? E um Corinthians que começa a se recuperar. Flávio, dá para elogiar o trabalho do Ramon Dias? Pelo que a gente vem falando, que os jogos estão melhorando, claro, chegaram muitos reforços, mas é um Corinthians que joga muito melhor do que jogava no ano passado, no ano retrasado, quando teve também reforços de peso, que não renderam o que o Depay, por exemplo, está rendendo agora. Mas dá para elogiar o trabalho do Ramon Dias, e aí eu quero escutar o Pedro e o Mauro César Pereira também. Melhores jogadores, é normal que a gente veja o time crescer. Eu acho o Ramon Dias, já falei, o treinador bem meia-boca, mas bem meia-boca. Tem o menor sentido trazer o treinador da Argentina para... Faz nada, não mostra nada de extraordinário, nada demais. Se ele fosse jogar, é outra coisa, né? Jogar mais que o Depay, aí tudo bem. Mas para mim, normal, né? Melhores jogadores. O Roberto volta a ter uma melhor fase, o Depay muda o patamar das coisas e todo mundo cresce. Ele está fazendo a parte dele, mas não é exatamente ele que muda as coisas. O time com ele também estava na zona de rebaixamento a maior parte do tempo. É que realmente alguns jogadores melhoraram. Veio essa contratação do Depay que acabou fazendo diferença. Para mim, não fez grande diferença o Ramon Dias, não. Acho que ele não está nos ouvindo. Acho que o Pilhado não está nos ouvindo. Não estamos ouvindo o Pilhado, aqui pelo menos no estúdio, né? A gente falando aqui desse Corinthians, né, que venceu o Cruzeiro pelo placar de 2-1 na manhã desta quarta-feira, feriado aqui em São Paulo. Corinthians conquistou a 5ª vitória consecutiva, algo que não conquistava no Campeonato Brasileiro desde o primeiro turno de 2017. Teve esse crescimento aí, né, com as contratações que chegaram, o Flávio falando do Ramon Dias, e eu concordo, né? Eu acho que o momento do Ramon Dias é ruim e não é de hoje. Já faz tempo que o Ramon Dias não consegue fazer um trabalho tão bom assim. Desde que ele começou como treinador, né?
Desde que ele parou de jogar bola e virou treinador. Mas ele teve um trabalho bom lá no River Plate, né? Ele teve um trabalho bom no River Plate. É verdade, teve um, sim. E, assim, de uns tempos pra cá, até no Vasco foi um trabalho bem mais ou menos, né? E aqui no Corinthians um trabalho bem mais ou menos, de novo, eu acho, ou bem na média, né? Bem regular o trabalho do Ramon Dias, dadas as devidas proporções e os reforços que chegaram, né? Pra poder aperfeiçoar esse trabalho do Ramon Dias à frente do Corinthians. Memphis Depay. Ô, Pedro. Agora sim, vai lá, pilhado. Não, eu até entendo o Flávio, mas ele já teve bons trabalhos, pô. Ele já foi campeão de Libertadores com o River Plate, tudo bem, há muito tempo. E outra, o trabalho no Corinthians ruim não é. Eu não acho, tá? Ruim, eu não acho. Claro, chegaram reforços, mas tem treinador que chega a reforço e não melhora nada. Tem treinador que chega a reforço e continua insistindo no estilo de jogo e aquele estilo de jogo não pega. Eu não acho que dá pra chamar o trabalho do Ramon Dias de ruim no Corinthians. A maior parte do tempo do trabalho dele, o Corinthians estava na zona de rebaixamento, com o elenco com custo do Corinthians, caríssimo. Não tá bom, esquecer. Ele pegou o time na zona do rebaixamento e agora o time tá na 9ª colocação. Sim, mas ele ficou a maior parte do tempo. O Corinthians ficou quase o tempo inteiro na zona de rebaixamento com ele. E agora, com as contratações e tal, a coisa melhorou, tendia a melhorar mesmo, né? Então, eu não vejo nada demais. Estão falando que ele pode sair, se ele só acha que do jeito que... O Santos que vai contratar o Caixinha, pô. Pô, o Caixinha conseguiu levar o Bragantino pra zona de rebaixamento. Vai contratar o Caixinha. Tá de brincadeira. Inacreditável, né? Acredito que eu seja o único. Tá? O Pedrinho já falou, o Flávio. Eu não acho o trabalho do Ramon Dias ruim. Não acho. Eu lembro aqui da gente vendo os jogos do Corinthians e eu era um que falava. Eu falava, cara, é muito jogo ruim. É um time bom, a gente falava, cara. O Corinthians tinha elenco que tinha Renato Augusto, que tinha os jogadores de peso e não jogava nada. Só quando o Renato Augusto tinha os lampejos dele, aí daqui a pouco ficava... dias e dias fora e o Corinthians não evoluía. E eu agora vejo um Corinthians que, é claro, minha memória não é boa futebolística, mas teve o jogo contra o Flamengo, que o Corinthians ganhou, que eu não achei um mau jogo. Teve, claro, o Atlético Goianiense, é o Lanterna, tá bom, mas que ganhou de 3-0. Teve a goleada sobre o Atlético Paranaense, que foi 5-2. Teve a virada contra o Juventude, que jogou muito bem no segundo tempo ali na Copa do Brasil. Teve esse jogo de hoje, teve a vitória contra o Palmeiras. Pô, o Corinthians ganhou do Palmeiras, cara. E o Palmeiras brigando aí pelo título brasileiro. E o Corinthians ganhou. O jogo de hoje foi contra o Cruzeiro Reserva? Foi. Mas o Corinthians, de alguns meses atrás, não jogaria bem como jogou hoje contra o Cruzeiro. Então, eu não acho um trabalho ruim. Eu discordo isso do Flávio Prado. Eu acho um trabalho bom, porque sim, ele perdeu para o Racing, foi eliminado da Sul-Americana, ele foi eliminado pelo mais forte Flamengo, né, na Copa do Brasil. Agora, onde ele pecou ali, ele teve um jogador a mais por 63 minutos. No Flamengo, para mim, ele errou feio. Ele tinha que ter arrumado uma forma ali de fazer um gol em casa com 63 minutos com um jogador a mais. Agora, Mauro, quero saber sua opinião do trabalho do Ramon. Eu acho o trabalho bom, não acho muito bom, não acho maravilhoso, mas eu não acho ruim como o Flávio Prado. O que você acha do trabalho dele, Mauro? E por quê? E se você concorda com o Flávio Prado, que ele nunca foi aí um grande treinador? Eu acho que ele já foi para mim, ele é o Luxemburgo argentino. Ele foi um grande treinador no passado, hoje não é mais. Já há algum tempo não é mais. E aí se encaixou no mercado brasileiro, os clubes estão comprando aí a grife, o Ramon Dias, Vasco, agora Corinthians, então ele segue por aqui, tentando emplacar o filho dele, essa coisa toda que a gente está vendo, que não é só ele que faz isso, aliás, né? Vários fazem isso. Hoje em dia, até na seleção brasileira, já é o segundo que faz isso. Aí teve o Tite, agora o Dorival, que leva o filho e tal, e a gente pode questionar, né? Qual a qualificação que tem o filho do cara para ser auxiliar da seleção brasileira, do Corinthians, do Flamengo, do Vasco, enfim. Mas estão lá. Até dando instrução à beira do campo, o jogador, essa coisa toda. Mas essa é uma outra questão. Eu sempre perguntei isso ontem, eu falei, eu acho trabalho ruim e acharei razoável se ele conseguir terminar melhor o campeonato. Hoje ele deu mais um passo para que eu mude a minha opinião. Para mim ainda é ruim. É um trabalho aí do Ramon Dias pro Mauro ruim, pro Flávio ruim. Pedrinho, para você também é ruim, para mim é um trabalho bom.
Só, mas eu não acho ruim, não. Pedro? Eu acho que tá bem regular, assim, bem na média. E você lembrou bem da Copa do Brasil contra o Flamengo, um jogador a mais, jogando em casa, ele demora para mexer no time do Corinthians. E o Corinthians cria, assim, pouquíssimas chances de gol. Na Sul-Americana, o Corinthians tinha mais time que o Racing e nos 2 jogos não conseguiu também fazer frente ao Racing. E no Campeonato Brasileiro, até algumas rodadas atrás, vem numa recuperação, vem aí de 5 vitórias consecutivas e pontos importantes. E também se deve à chegada de novos jogadores, mas o Corinthians estava ali até um tempo atrás ameaçado na zona de rebaixamento e parecia que não tinha saída, né? Então eu acho que as coisas melhoraram junto com os reforços e o trabalho dele está bem na média, bem regular o trabalho do Ramon Dias. Como é bom ver a galera tendo que voltar atrás do que disseram do Memphis, que viria só para passar férias, que viria para ganhar dinheiro, que não queria nem saber de nada, né? Hoje os caras admitindo que o Corinthians é um antes dele e outro depois do Memphis. E Libertadores logo aí, logo logo termina o campeonato, o Corinthians vai estar bem classificado, independente se o Cruzeiro ganha ou não. Rodada excelente pro Corinthians. Bahia perdeu, o Atlético empatou. O Botafogo também não fez o papel dele, que era um a mais o jogo inteiro. Mas enfim, se você chegou até aqui, gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva, comenta aí embaixo o que você acha, deixe sua mensagem aí pro Mauro e até a próxima.